nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus nossa vida, nossa história, pelo Papa Francisco, Dom José, todo o clero da Diocese de Santo Amaro, toda a obra salvista, apresentando o que foi a festa dos estados, entregando tudo nas mãos de Deus e pedindo ao Senhor essa fidelidade da fé para cada vez mais possamos nos entregar ao estudo, à compreensão da palavra para que a cumpramos em nossa vida. Por isso peçamos ao Espírito Santo como mestre interior que ele conduza esse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Leitura da profecia de Daniel. Nesse tempo levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do povo, do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. E muitos dos que dormem no sono poerento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Os esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos entender. O Evangelho de domingo é Marcos 13, 24 e 32. Ele reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. E essa é a primeira leitura, esses 3 versículos, né? Mas esses 3 versículos são muito importantes, né? Porque eles são a parte aí apocalíptica de Daniel. E é uma esperança na ressurreição, no julgamento, no triunfo eterno que raramente se vê no Antigo Testamento, né? Pelo menos dessa forma, tá? O que está acontecendo aqui para a gente poder entender o livro de Daniel, tá? Antes de qualquer coisa, vamos pegar o capítulo 1, versículo 1, só para a gente se situar. Mas depois a gente explica, né? No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-se e o cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos de Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele transportou a terra de Senaar, depositando esses utensílios na sala do tesouro de seus deuses.
Tá? O livro, então, ele situa o que está acontecendo nesse tempo do exílio da Babilônia. Tá? Então, só para a gente marcar a data aqui. Então, Jesus, tá? Nós estamos aí, então, por volta do ano 537 a.C., quando Nabucodonosor leva o povo para a Babilônia. Tá? Só que o que acontece, né? Não é esse o tempo que o livro foi escrito, certo? Então, vocês pegam a Bíblia hebraica, por exemplo, Daniel não está nem nos livros dos profetas, né? Quem inclui ele é a Bíblia grega, tá? Mas ele não é considerado como está no livro dos profetas, mas sim nos escritos. Por quê? Porque ele é um livro tardio. Ele é um livro tardio. E o que está acontecendo então? É costume, como também tem é costume também entre a gente a pegar uma pessoa que vem de lá, do começo, né? E atribuir algo a essa pessoa, né? Atribuir como é Salmo atribuído a Salomão, mas não foi Salomão que escreveu o Salmo, é óbvio, né? Não foi Salomão que escreveu o Salmo, mas sim salmistas. Por que põe o nome de Salomão? Porque ele é um antepassado famoso, né? Então, nada melhor do que atribuir a uma pessoa como ele a existência do Salmo. A mesma coisa acontece aqui, né? A mesma coisa acontece aqui, quer dizer, atribuir a um antepassado, a uma pessoa importante, que essa história. Vamos pegar Ezequiel 14:14. Pega aí alguém. Ezequiel 14:14. E vocês vão ver 3 personagens aqui que acontece a mesma coisa. Então, por que escolhem esse Daniel para falar de uma situação que acontece no momento, mas pega esse Daniel falando que ele era uma pessoa importante? A mesma coisa, ó. Acharam aí? Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, tá? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. O que o profeta Ezequiel está falando? Que esses 3 homens eram tão justos, mas mesmo assim não podiam salvar. Mas eles eram um homem considerado justo. Quais os 3? Noé, que está lá no começo, no livro do Gênesis, ou Noé do dilúvio, tá? Jó, que é do livro de Jó, tá? Quer dizer, no tempo do profeta Ezequiel, que é durante o exílio, esses homens eram considerados extremamente justos. E o terceiro, que é Daniel. E Daniel quer dizer o quê? Exatamente, justiça de Deus. Tá? Se não é esse tempo, o que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui no ano 165 a 164, aqui é antes de Cristo, tá? Aqui é quando o Império não, mas assim, o Império Grego, né? Ele realmente começa na figura de Antíoco implantar
a cultura grega de forma a força sobre Israel. Então o autor, ele é deste tempo e ele escreve uma novela, mas do tempo aqui atribuindo ao tempo do exílio da Babilônia. Deu para entender? Pegando quem? Esse homem justo que é Daniel. Daniel. Certo? É porque normalmente seriam os povos que eles seriam assim, conhecidos dentro da cultura deles. Que tradicionalmente, a tradição fala, ele é um homem justo. E por isso que se escreve em cima dele. Tá? Vamos pegar, qual que é o tempo? Vamos pegar lá Macabeus, capítulo 1, versículo 16. Primeiro Macabeus, porque tem 1 e 2. Primeiro Macabeus, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1? É. Então aqui vai contar a história, que começa lá no ano 333, que é o versículo 1. Depois que Alexandre, filho de Filipe, o Macedônio, saiu da terra de Setim, venceu Dario, rei dos persas e dos medos, tornou-se rei em seu lugar, começando pela Hélade, que é a Grécia. Tá? Versículo 16. Depois aí passa a história, tá? Que eu não vou ficar entrando em detalhe. Alexandre morre, deixa para os quadros generais, e daí vai com as descendências ptolomaicas, Seleucida, eu não vou entrar nisso. Mas chega nesse ano, 164, ora, versículo 16, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito, à frente de seu exército poderoso, com carros, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra. Entrou em combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muito tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. E ele toma posse, sai o Egito, toma posse ele de Israel. Versículo 21. Entrando com arrogância no santuário, que é o templo, apoderou-se do altar de ouro, do candelabro com todos os seus acessórios, da mesa proposição das vasilhas, das libações e por aí vai. 23. Tomou além disso a prata, o ouro, os utensílios. 24. Carregando tudo isso, partiu para seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Por isso levantou-se uma grande lamentação sobre Israel e sobre a localidade do seu país. E aí começa a história. Vamos pegar o versículo 41. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino, se formasse um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes particulares, e todos os gentios conformarem seu decreto do rei. Também muitos de Israel. Então, o que ele fez? Ele começou a impor o costume deles para aniquilar e não ter mais circuncisão, queimava os livros da lei. É esse o ambiente no qual este livro de Daniel foi escrito. Certo? E é precisamente essa data porque Antíoco depois morre. Tá? Mas o livro de Daniel ele só prevê a morte, mas não fala detalhes. Vai falar detalhes, mas assim, que morre, acabou, e não fala nada algo depois. Quer dizer, foi escrito ali, naquela data. Tá? O que está acontecendo? Com tanta perseguição, o que o livro de Daniel faz? Vamos começar a olhar para frente? Vamos começar a olhar o futuro?
para consolar, para poder viver no ano presente. Então eu jogo para o passado, tá vendo? Esse Daniel, no tempo de Nabucodonosor, ele passou por um monte de coisa, passou por isso, passou por essa perseguição, foi jogado na cova dos leões, lembra da história, né? E ele teve profecias. E isso está acontecendo agora. E uma delas é essa daqui que nós estamos vendo. Deu para entender, gente? Tá? Para não ficar todo esse discurso, para quê? Para não ficar com uma visão simplória da coisa. Porque senão vocês começam a ver coisa no livro de Daniel que não vai bater com o tempo de Nabucodonosor. Não vai dar certo. Mas esse é o modo de ver como que a Bíblia foi escrita. Tá? Esse é o modo da Bíblia ser escrita. Tá? Se atribui para alguém de lá de trás uma palavra que está falando hoje, mas que remete para um futuro distante. Certo? Está contando vários martírios aqui. Sim. Mas é mais consolo, né? É mais consolo. Como consolo, não é uma coisa tão simples. Olhar dentro de toda a destruição que houve, se olhar para frente, ainda manter as esperanças em pé, só por Deus mesmo. É só por Deus. É só por Deus. Vamos lá. Levantar-se-á Miguel, o grande príncipe. Né? Vamos pegar o próprio Daniel 10, 21. É os dois lugares que aparece São Miguel Arcanjo, né? Então, 10, 21. Vamos pegar no 20. Daniel 10, 21. É. No 20 aí. Então ele disse: sabes por que vim ter contigo? Mas vou anunciar-te o que está escrito no livro da verdade. Tenho que voltar para combater o príncipe da Pérsia. Quando eu tiver partido, deverá vir o príncipe de Javã. Javã é a Grécia. Ninguém me presta auxílio para estas coisas, senão Miguel, vosso príncipe. O que é isso daí? Que São Miguel era o defensor do povo de Israel. Certo? Não é que São Miguel era um príncipe terreno, né? Mas esse é o príncipe que realmente conduz os exércitos. O que ele está fazendo, São Miguel? Porque se levantará? É levantar exército. Então São Miguel levanta os exércitos, porque na cabeça do povo antigo, a guerra que acontece aqui é a mesma guerra que acontece no céu. Tá? Então, esse príncipe, por isso que lá em Apocalipse, não vamos na Apocalipse 12, para falar da mulher, que entra São Miguel lá no meio que não tem nada a ver com a história. O autor está falando assim, tá vendo lá atrás? Aconteceu a guerra de Miguel com o demônio, aconteceu? A guerra não acabou. Ela está acontecendo hoje. Só que agora o dragão, ele vai atrás do filho da mulher. Tá? Ele vai atrás do filho da mulher. Então a guerra continua. Aqui é a mesma coisa. A guerra continua. E aí evoca São Miguel. E qual a missão de São Miguel ao se levantar com o seu, como príncipe aqui, defensor dos filhos do teu povo? Qual que é a missão dele? Ele vai presidir a libertação final, como diz a Tebe. Ele vai levantar-se para fazer com que o povo de Deus tenha a vitória final. A vitória final. Deu para entender? Então seria assim, imaginando, normalmente seria assim, a batalha do povo como natureza humana é parte do reino de Deus. É parte de um grande plano, pegando sua palavra, transformando em outra, é parte de um grande plano de Deus. Tá? É parte de um grande plano dele. Quando ele levantar, será um tempo de angústia. Por quê? Porque é a batalha final.
Estamos se encaminhando para o fim. Então vamos pegar Mateus 14, 24, 21. Mateus 24, 21. A citação desse versículo é este que nós estamos vendo aqui, tá bom? Vai falar aqui: pois naquele tempo, que é a grande tribulação de Jerusalém, haverá uma grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. O que fala? Que diante do fim do mundo, diante do grande julgamento de Deus, vai haver um embate entre o bem e o mal. E aí, a tribulação precede a vitória final de Deus. É isso que está falando. Tá? Nesse tempo, vamos voltar lá em Daniel, será salvo todos que se acharem inscritos no livro. Esse livro, vira e mexe, ele volta, né? Na Terra vai dizer assim: no céu estão mantidos, atualizados os registros que contêm os nomes dos vivos destinados aqui a se tornarem os membros da Nova Jerusalém. Então vamos pegar aí e ver passagens que vão falar desse livro, tá? Vamos pegar Salmo 56, 8. Vamos ver onde que está aqui, porque acho que não está no versículo 8. Acho que eu anotei errado. No mínimo eu copiei errado. Vamos lá. Salmo 69, 29. Começa no 28. 69, 28. Acusa-os crime por crime, e não tenham mais acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e com os justos não sejam inscritos. O que é o livro da vida? É o livro que é vamos dizer, a memória de Deus, daqueles que são destinados à vida, à verdadeira vida. Tá? Então, o que está pedindo o Salmo aqui é que com relação, obviamente, a uns inimigos, né? Esses homens que fazem o mal, os nomes deles sejam retirados do livro da vida e com o justo não sejam
inscritos. Inscritos. Certo? E por que vem essa história de livro, né? Então vamos pegar, espero que não tenha problema aqui, Neemias 7:5. Neemias 7:5. O que está acontecendo? Então, vendo esse exílio, ele começa em 537, termina no ano 587. Depois disso, no século depois disso, Neemias vem para organizar Jerusalém. E organizar essas pessoas que estão voltando. Tá? O que é dito a partir do versículo 4? A cidade era espaçosa e grande, mas sua população era minguada e não havia famílias constituídas. Meu Deus inspirou-me, então, que reunisse os nobres, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento genealógico. Tomei o registro genealógico dos que tinham regressado no início e lá encontrei escritos. Esses são os cidadãos da província que regressaram do cativeiro e do exílio. O que ele está registrando aqui? Ele está registrando aqueles que vão morar na terra, que voltaram para a terra e têm direito de ficar na terra. Do mesmo modo, cada um de nós é esse registro que fazemos com a própria vida, na medida em que o nosso nome está escrito no livro da vida. O que o livro de Daniel está falando? Que vai ficar, vai permanecer, vai passar por esse tempo de tribulação aqueles que estão inscritos no livro da vida. Tá? No livro da terra prometida nossa, que é o céu. Que é o céu. Tá? Vamos pegar Lucas 10:20. Aí Jesus falando desse livro. 10:20. Os apóstolos estão voltando da evangelização que eles fizeram. Tá? Eles ficam felizes pelo demônio ter sido expulso. Mas Jesus fala o quê? Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Então, por mais que você seja agente de cura, de libertação, de transformação, de milagre, Jesus fala, não se alegre por isso. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Esse é o livro da vida. Tá? A nossa alegria primeira deve ser porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Tá? Oi? Tá? Vamos pegar outro livro da vida aí, que é Apocalipse 20:15. O livro de Daniel tem muito parentesco com o livro do Apocalipse, é o mesmo estilo. É o mesmo estilo que se chama apocalíptico, né? Que é de mostrar as realidades do escatom, a realidade do eterno. Tá? Acho que é 15 e 20. Não. 20:15. 20:15.
A frasezinha é bem simples, né? E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Coisa fácil, tranquila, certo? Muito tranquila, muito, né? Certo? Virando a página aí no 21, 27. Nela jamais entrará algo de imundo, nem os que praticam a abominação e a mentira. Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida. Aí vem algo a mais, do Cordeiro. Tá? O livro da vida que é do Cordeiro, aquele que se imolou. Certo? Modo fácil de entender, que depois vai falar aqui dos que brilharão, os que ensinam. Qual é o melhor modo da gente se inscrever no livro da vida? É a gente aprender a ler este livro da vida e colocá-lo em prática na nossa vida. Tá? Então primeiro você vai para esse livro da vida para ir depois para o outro livro da vida. Certo? E o primeiro livro da própria vida é o próprio Jesus. Que é a busca da santidade. Que é o livro vivo. Oi? Que é a busca da santidade. Sim, sim. Porque não é assim a gente é jogado para as traças, né? A gente tem um itinerário aí para chegar, tá? Então vamos ler o versículo 1 de novo lá de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E será um tempo de angústia que nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas nesse tempo de angústia, teu povo será salvo, todos que se acharem inscritos no livro. Certo? E lembrar que é Mateus que vai pegar isso daqui lá. E aí o importante que é o versículo 2, né? Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Tá? Então a ressurreição precede o julgamento de separação. Então vamos aqui no itinerário, você vê que é 3 versículos, né? É 3 versículos. Vai haver essa angústia, depois dessa angústia vai vir a ressurreição. Vai vir a ressurreição. Gente, nós não estamos no Novo Testamento aqui, nós estamos no Antigo Testamento ainda. Então aquilo que Jesus vai expandir e vai falar que é ele, o juiz, etc. Mas já está no Antigo Testamento esse itinerário. Vai vir a angústia e logo depois vai vir a ressurreição. E fica claro a ressurreição aqui, que é o que nós falamos na semana passada, os que dormem no pó da terra. Tá? Os que, mais morto que isso, impossível, né? Não, mas não é nem enterrado, é pó. Os que te dormem no pó da terra, estão ali mortos mesmo, né? Eles despertarão. Tradução, vi isso aqui como um sono. A pessoa que está dormindo, ela está morta? Não. Então eles veem a morte como um sono. Certo? Não é que a pessoa está dormindo. Ela está viva, mas para aqui, para a terra, ela não está. Ela está em outra, vamos dizer, dimensão. Está no céu, ou no inferno, seja lá onde for. Tá? Despertarão. Mas aí o julgamento é igual? Não. Uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Tá? Então vamos pegar Ezequiel 20, versículo 35. Esse livro que nós estamos lendo é de Daniel, foi escrito no ano 165, tá? O profeta Ezequiel, isso foi escrito no exílio. Esse foi escrito entre o ano 537 em diante, tá? E ele fala assim: conduzir-vos-ei ao deserto dos povos, tá?
Versículo 35. E ali face a face convosco vos julgarei, como julguei vossos pais no deserto, na terra do Egito. Assim vos julgarei a vós, oráculo do Senhor Deus. Far-vos-ei passar sob o cajado, e vos reconduzirei ao respeito à aliança. Excluirei do meio de vós, os rebeldes, sublevadores, fazendo com que saiam da terra da sua peregrinação, mas não voltarão à terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Tá? O que é esse julgamento? O que Deus está fazendo aqui? Vai voltar para a terra aqueles que são dignos. Ele separa aqueles que são bons e aqueles que são maus. Então, desde o tempo do profeta Ezequiel, já há um pensamento de separação entre bons e maus. Como aqui. Todos vão ressuscitar, certo? Aqui não fala só que quem dorme na terra são os bons. Todo mundo está dormindo embaixo, no pó da terra. Todos levantarão, só que uns para a vida eterna e outros para o próprio eterno. Há essa separação. Tá? Vamos pegar Ezequiel 37, 12. Vamos aqui pertinho que fica mais fácil. 37, 12, que é o famoso lá dos ossos secos, né? Tá? Que o profeta vê o vale dos ossos e aí ele profetiza, pede o Espírito e simbolizando esse povo que está no exílio, né? Agora, para que ressuscitar? Aí vamos lá no versículo 12, ele vai responder. Pois bem, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que vou abrir os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos túmulos, ó meu povo. E aí vem, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então, ressuscitar é para quê? Para entrar na terra prometida. Que no nosso caso, ressuscitar é para quê? Para entrar na nossa terra prometida, que é o céu. Tá? Então vamos lá, o capítulo 20 vai falar dessa separação. Os maus vão ser tirados do meio dos bons. No capítulo 37 vai falar da ressurreição desse povo, que é para entrar na terra de Israel. De novo, nós estamos no ano 537 até 587. É aqui que é essa profecia de Ezequiel. O que Daniel vai pegar lá no ano 164, que é muito depois, não é antes, é quase perto de Jesus, que isso vai acontecer no fim dos tempos, quando os homens e mulheres se levantarão do sono da morte e ressuscitarão. Certo? Tá? Aqui uma outra passagem. Vamos pegar Isaías 26. Que é mais anterior ainda. Versículo 14. Vocês vão estranhar o começo aqui, mas depois vocês vão entender. Os mortos não reviverão, as sombras não ressurgirão, porque tu as visitastes e as exterminastes. Tu destruístes toda a sua memória. Expandistes a nossa nação, ó Senhor. Expandiste nossa nação e te recobriste de glória. Alargastes toda a fronteira da terra. Senhor, na angústia eles te buscaram. Entregar-se-ão à oração, porque o seu castigo os atingiu. Com a mulher grávida, ao aproximar-se da hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nos encontrávamos nós tua presença, ó Senhor. Concebemos e tivemos dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Não seguramos a salvação para a terra,
não nasceram novos habitantes para o mundo. Aí vem, os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a terra dará à luz a sombras. Tá? Então, vai haver. Aqui, claro que é no sentido mais metafórico, mas já há o pensamento de ressurreição. Então, não é algo que foi inventado no Novo Testamento. Isso aqui é uma grande e enorme tradição. Certo? E para nos contentar em meio à dor e em meio ao sofrimento. Então, olha o que eu vou ler, confirmando o que você está falando. Os comentaristas judeus que apoiam aqui vai falar o nome dos dois homens aqui, acha que o único propósito para o qual a ressurreição é introduzida nesse versículo, por que falar de ressurreição nesse clima de perseguição? É um incitamento à perseverança final nas perseguições de Antíoco. Então, diante dessa perseguição, o que dava força para esse povo viver é essa esperança na ressurreição. Tá? Vê que a coisa pode ser vista de outra maneira. Tá? Vamos pegar a mesma passagem que nós vimos vamos voltar lá em Macabeus. Você tem que lembrar que esse livro do Macabeus é o tempo do livro de Daniel. Tá? 1. Macabeus 1, capítulo 7. Nós vimos esse mesmo versículo semana passada, porque o tema é simplesmente o mesmo, né? Só que lá era a partir de Hebreus, né? Não, acho que não é aqui não. É segundo Macabeus. Segundo, né? Segundo Macabeus 7, 9. É. Que é a mesma da semana passada, né? É segundo, tá o 2 aqui, não vi. Segunda Macabeus 7, 9. O martírio dos 7 irmãos. Então a mãe vai vendo filho por filho ser morto, tá? Chegando já no último alento, disse: Tu, celerado, selvagem, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Para uma pessoa enfrentar o martírio como essa criatura aqui está enfrentando, é só essa esperança na ressurreição que faz a pessoa morrer. Porque qual outra razão para morrer? Né? É essa esperança na vida eterna que faz isso, certo? Vamos pegar capítulo 14 desse mesmo livro, 2 Macabeus, versículo 23. Esse era o clima que no tempo do livro de Daniel estava acontecendo. Tá? 14, 23. Quando Nicanor passou a residir em Jerusalém, mas ainda fez inconvenientes, ao contrário, despediu aquela gente que havia acorrido as massas a juntar-se a ele. Será que é isso, gente? Ah, não. Será que é? Vamos voltar lá no 7. Versículo 14 do 7.
Estando ele já próximo a morrer, assim falou: é desejável passar para outra vida às mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por ele. Então é preferível passar pela mão dos homens, sofrer o que nós estamos sofrendo, mas com a certeza que vamos ser ressuscitados por ele. Por ele quem? Por Deus. Tá? Mas para ti, ao contrário, bandido, né? Não haverá ressurreição? Haverá ressurreição. Mas não haverá ressurreição para a vida. Não haverá ressurreição para a vida. Tá? Esta prática da crença na ressurreição, dá para ver que é uma coisa muito presente na vida desse povo, porque eu tinha visto uma pregação do meu avô uns dias atrás disso daí, que ali onde era o lixão, o fogo da Gina, eles faziam um ritual queimando crianças, eles acreditavam esse ritual dessas pessoas, os pais e mães, queimavam essas crianças achando que elas iam para o céu. Não. Não era isso? Não. Eles achavam que Deus tinha fome do sangue dessas crianças. E eles oferecendo algo tão deles, tão amado, eles iam, esse sofrimento todo ia agradar a Deus. Certo? Porque a vítima, ela não tem que ter defeito. Lembra disso? Por isso que, o que se oferecia? Criança, virgem. Por que uma mulher casada não? Mulher casada já teve relação sexual. É a virgem, porque a virgem é perfeita. Ela é fiel. Ela não foi tocada por ninguém. Então, o pensamento é oferecer uma vítima pura para agradar o Deus lá, que Deus é, que no caso da Gena é Moloque. Tá? Então, agradá-lo para conseguir favores. Entende? Esse é o pensamento. Por isso que é condenado pelo Deus de Israel. Eu não preciso disso. Tá? Já vê como é que o mundo é, né? Essa proteção do pai com relação aos filhos, à família, já não existia, já vem de muitos anos. Vamos jogar para outro assunto, o aborto. Quer dizer, o que é o aborto? O aborto é o sacrifício de um inocente por causa da vergonha de uma mãe. Porque normalmente se aborta por quê? Porque a mulher ou não quer criar, porque às vezes já tem filho, não quer outro estorvo, isso vai ser uma vergonha para mim, ou eu não quero mostrar que eu estou grávida, então eu quero me livrar disso. Ou foi estuprado, eu quero me livrar disso. É um opróbrio que está aqui essa palavra. Como que está na de vocês lá de Daniel? Está opróbrio? Opróbrio. Opróbrio o que é? O que é opróbrio? Opróbrio é vergonha, gente. Vergonha. Simplesmente outra palavra para falar a mesma coisa. É vergonha. Então a criança é imolada por causa da vergonha de uma mãe. Tá? Tradução é Deus da mesma maneira. Por quê? É a vaidade. Hoje mesmo acharam uma morta, né? Porque o cara que se relacionou com ela era casado. Mas a história se repete, né, gente? Então o cara As histórias se repetem. Criança e tudo. As histórias se repetem. Sempre se repete. Né? Sempre. E ó, não é pobre, não. É pobre, é rico, classe média, todo mundo. Aí iguala todo mundo. É vergonha para tudo quanto é lado. A mulher às vezes é rica, ela tem carreira, ela tem isso, tem aquilo, ela não quer outro filho. Porque vai incomodar. A carreira dela é rica. Porque não tem dinheiro, está cheio de dinheiro, mas não quer. Simplesmente não quer. Tá? Mas eu não sei não, eu vejo assim, vai virar uma epidemia de menino daqui por um certo tempo, esse mundo vai ficar até de um jeito que terrível com toda criança. Não, você sabe que eu estava lendo no jornal exatamente um mês atrás, a partir de 2060 a população do Brasil vai começar a decrescer. Decrescer. Não, ainda está crescendo numa taxa pequena. A partir de 2060 ela vai começar a decrescer. Por quê? É um filho, é dois filhos. É um filho, é dois filhos. Claro, é só fazer conta.
É só fazer conta. Porque há alguns tem mais. Mas quantos tem muitos? A média é 1,8 filhos, parece. 1,8. A partir de 2060, vai começar com taxa negativa. Diminuição, que é o que está acontecendo no Japão, por exemplo. Eu estava vendo aí, hoje em dia, a mulher, a menina, ela vai lá, se prostitui a noite inteira, com o namoradinho, aproveita à vontade. No outro dia ela vai no posto, toma a pílula do dia seguinte. Essa pílula do dia seguinte contém hormônio suficiente para o mês todo. Por isso que manda. Tudo de uma vez. Então. E outra coisa, tudo aquilo que a gente come de sais, minerais e vitaminas, o corpo elimina. O hormônio, daquele hormônio, ele não elimina, ele retém. Câncer, essa coisa toda. É por isso que vem câncer. Vamos lá. Nesse mesmo capítulo, versículo 23, nós estamos no mesmo tempo de Daniel. Por conseguinte, é o Criador do mundo que formou o homem em seu nascimento e deu origem a todas as coisas. Quem vos retribuirá na sua misericórdia o Espírito e a vida, uma vez que agora fazeis pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Vocês morrem pelas suas leis, mas pelas leis de Deus, Deus vai restituir a vida de vocês. O que é essa restituição da vida? A ressurreição. A ressurreição. É essa fé aí que leva esse povo para frente. E que anima essa mãe vendo filho por filho morrer. Tá? Aqui manda para Hebreus 11:35. Vamos ver o que está escrito lá. Que é o capítulo da fé. Hebreus vai falar de uma forma desses daí mesmo, né? Hebreus 11:35. Tá? Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Como quem? Maria, irmã de Lázaro. Certo? Outros foram esquartejados, que é o caso desses mártires macabeus. Recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. O que é essa ressurreição melhor? Não é a ressurreição para voltar para cá, é a ressurreição do último dia. Então eles foram esquartejados, mas com essa fé na ressurreição. Que é o caso desse, segundo Macabeus 7. A visão de ressurreição que o povo do Antigo Testamento tinha, era essa que nós temos hoje, cristãos? Sim, essa daqui é perfeita, não tenho o que tirar. Eu morro pelas leis, eu sei que vai ter uma ressurreição. Não tem a visão de Jesus, de juiz, nada disso, isso vai ser revelado depois. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Agora, que tem essa visão de que do pó da terra vai vir o corpo à vida, esses versículos são claros com relação a isso. Mas já aponta para Jesus, não? Aponta, mas ainda não é claro. Daniel 7 vai falar do ancião de muitos dias, vai falar do filho do homem, tudo aponta para Jesus esse ponto, para o Pai. Mas, claro que é só na revelação dele que vai ficar claro isso. Certo? Continuando lá, vamos voltar para Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida, outros para o opróbrio eterno. Tá? Uma coisa que fica claro aqui, essa vergonha perpétua. Olha uma coisa aqui que o comentarista vai falar. O texto não opõe, eu também nem reparei nisso, mas já que é interessante. O texto não opõe vida eterna gloriosa e vida eterna vergonhosa. Mas vida eterna e vergonha eterna. Então, para que ressuscitam? Para comparecer a um julgamento. Por que não é vida eterna vergonhosa? Porque não é vida isso.
O que o livro do Apocalipse vai chamar isso? De morte eterna. O Apocalipse vai chamar da segunda morte. A primeira morte é a morte. A segunda morte é a eterna perdição. Vim após o julgamento. Então, mas por que eles ressuscitam? Para ver o julgamento. Para ficar claro. Porque Deus quer tudo às claras. Tá? Vamos lá, Salmos 78, 66. Nossa, 8h40, o tempo passou depressa hoje, né? Vamos ver se é, né? Vamos lá. Pega 65. E o Senhor acordou como um homem que dormia, como um valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre entregou-os à vergonha. Tá? Essa vergonha que nunca acaba. Tá? Então é viver eternamente imerso nessa vergonha eterna, nesse castigo eterno, tá? A consciência de derrota que experimentará sem término. Pensavam não na volta de Antíoco, mas num fracasso definitivo. Então é uma vida que não é mais vida e é um fracasso definitivo, um fracasso eterno. Um fracasso eterno. Vamos lá, o último versículo, versículo 3. Quer dizer que com 3 versículos sai muita coisa, né? Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Como está a tradução litúrgica aí? Você que está aí na mão, Marina? Isso. Vamos aqui na Jerusalém. Não, será como as estrelas está na segunda parte. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. Então, os que são esclarecidos, que são sábios, eles vão resplandecer como o firmamento. O que é o firmamento? O céu. Aqui está falando os sábios brilharão como o firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude brilharão como as estrelas. Então, mas tem duas categorias aqui. A primeira categoria dos sábios. Esses brilharão como o céu. Tá? Vai ficar todo mundo azul, branco. Tá? É a veste branca lá do Apocalipse. Por que a veste tem que ser branca? Para brilhar como o sol. Só isso. Como foi a veste de Jesus na transfiguração. Tá? Vem daqui. Vem daqui. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como estrelas para toda a eternidade. Então, quem que ressuscita esse grupo privilegiado aí? Não são os guerreiros macabeus, que é dessa época, nem sequer os mártires. É engraçado isso, né? Eleazar e os companheiros, não é em primeiro lugar deles, mas os mestres que pregaram com êxito a conversão. São os cidadãos do novo céu, do novo reino, tem que quando ser aí Jesus. Vamos pegar, bom, Isaías 26 que nós já fomos lá, né? Vamos pegar Isaías 25.
Isaías 25, 8. Destruiu a morte para sempre. Olha a visão que tem aqui. Engraçado que a visão da eternidade é um banquete, né? Como está lá em Lucas também. O Senhor Deus enxugou a lágrima de todos os seus rostos. Ele há de remover de toda a terra o opróbrio de seu povo. Tradução: quem vai para o inferno vai ficar no opróbrio eterno. E quem for para o céu, todo o opróbrio, todo o peso, toda a vergonha vai ser tirada. Vai ser tirada, tá? Porque o Senhor disse, nesse dia se virá a ver que tá? No 26:2, é só virar a página. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa, que observa a fidelidade. Então é essa nação justa, essa nação de justos, que vai ter a vida eterna. Tá? Vamos pegar Isaías 65, 20. É tudo imagem de que é essa vida, né? Já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velhos que não completem a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos. O pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. Quer dizer, a visão de vida sobre vida é a visão de vida eterna, tá? Vamos pegar Mateus 13, 43. Aí vê essas pessoas, né? Vamos pegar agora no Novo Testamento, ver várias passagens que mostram exatamente isso. Então, os justos brilharão como o sol. Aqui é óbvio que vem de Daniel 12. Tanto que a Bíblia de Jerusalém coloca Daniel 12, 3 do lado. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Tá? Aqui é a explicação da parábola do joio e do trigo, né? Os justos brilharão como o sol. Vamos pegar 1 Coríntios 15, 41. 1 Coríntios 15, 41. Tudo é reflexo desse livro de Daniel, a forma como se diz, né? Tá? Um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, outro é o brilho das estrelas. E até estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá na ressurreição dos mortos. Semeado o corpo corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Tá? O mesmo, esse brilho, tá? Porque seremos habitantes do céu. Vamos pegar Apocalipse 7, 9.
Tudo reflexo de Daniel, tá? Depois disso, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono, diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e palmas na mão. Tá? Vestes brancas, a gente lembra do quê? Do batismo, mas da transfiguração. Seremos como Jesus. E palmas na mão. Por quê? Por que Marte tem que ter palma na mão? O mesmo símbolo do martírio dele. Tá? Versículo 14 aí. Eu lhe respondi, meu Senhor, és tu que sabe quem são esses, tatatá. Ele me explicou, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Quem vai deixar a veste branca é o sangue do Cordeiro. Ele que vai fazer isto, tá? E eu estava na missa hoje, e de segunda-feira a missa é rezada, e eu tive a curiosidade de ver, porque na hora eu tinha preparado esse texto ontem, né? E tem a aclamação do Evangelho hoje, né? Você está com a liturgia aí? Leia a aclamação do Evangelho de hoje. Vai ver na Bíblia aí, Filipenses 2. Isso. A aclamação é Evangelho. Não, a aclamação só. Não, a aclamação. O aleluia. Como os astros no mundo brilhantes, pegando a palavra da vida. Então, como astros brilhareis, pregando a palavra da vida. É o mesmo sentido, apesar que ninguém remete para cá, mas vamos pegar aí, versículo 14. Qual versículo que tem aí? Vê aí, Filipenses 2. Não, na aclamação mesmo, tá? Marca aí o versículo. Filipenses 2. 2,15, né? Para vos tornardes irreprováveis e puros, filhos de Deus sem defeito, no meio de uma geração mais pervertida, no meio da qual dessa geração, brilhais como astros do mundo. É interessante o que ele fala aqui. Todas as passagens que a gente viu é o céu, não é? O que São Paulo está falando em Filipenses? Que esse brilho já começa aqui. E como astros. Estrela. Tá? E de que modo? Mensageiros da palavra da vida. Por isso, volta lá no sábio. Sábio aqui, já falando da palavra da vida, eu aqui já brilho como astros perante uma geração injusta e má. Não é para esperar lá, é aqui já. E essa é uma das razões que a gente estuda a Sagrada Escritura. É para que vai transformando, para que brote de nós, sejamos mensageiros da palavra da vida. Tá? E a gente aí possa brilhar como astros no meio dessa geração que a gente fica falando aqui o tempo inteiro, né? Que é só destruição, morte, vingança, vaidade, idolatria e por aí vai. Tá? Essa é a razão porque a gente não pode desistir. Da mesma forma dos mártires macabeus,
a visão que a gente tem não é só para aqui, para a terra. Começa aqui e termina lá. Mas começa aqui. Tá? E aqui eu estou falando de brilhar como astros no meio de geração injusta, sendo mensageiros da palavra da vida. Né? E aí esse serviço que a gente faz como agente de pastoral, seja lá o que for que a gente faz, é nesse sentido, né? É nesse sentido. Nesse sentido de verdadeiramente a gente proclamar essa palavra da vida. Que a vida eterna ela é construída aqui neste mundo, né? É. Mas então, a gente fala isso para fazer justiça, claro. Mas a gente não pega isso que está falando aí. Como já falando palavra da vida, a proclamação, o ensino. Meu pároco falava, quando ele falava com um catequista, ele pegava Daniel 12 para falar. Vocês catequistas, vocês estão fazendo aquilo que Daniel fala e que um dia vão ter essa recompensa. Brilharão como estrelas no céu. Porque vocês estão ensinando às pessoas o caminho da vida. Estão sendo mensageiros da vida. Então, quando a gente está naquele desespero todo que parece que não vale nada o que a gente está fazendo, né? Que é aquela coisa porque dá catequese, né? Batismo, né? Então parece que a gente não está fazendo nada, né? Então a gente não desistir, né? Tá? Saber que a gente trabalha em vista do eterno. Porque se a gente tiver um olhar só humano... E meio assim também, né, pai? Meio um mundo cheio de tanta tribulação, é muito difícil. Né? Mas... Muita oração. Mas olha aqui. Olha esse tempo aqui. Então, se você tiver tempo, lê 1 Macabeus inteira, que é enorme o capítulo, mas vai descrever a desgraça que eles viviam nesse tempo. De perseguir e matar quem lesse a Torá, quem lesse a Bíblia. Era morto. Então, eles, é isso que animava o povo daquele tempo. E é isso que tem que animar também. A família toda, né? Oi? E aí eles acabavam com a família. Mas matava tudo, que é o caso aí de 2 Macabeus 7. Foi matando os 7 filhos, um por um. Um por um. Tá? Vamos pegar o Salmo. Versículo 145. Esse Salmo, ele fala sempre disso, né? Dessa coisa da palavra e da importância dela na vida da gente, né? De todo o coração, eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Confiantes de que o Senhor nos ressuscitará, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.